E o São Paulo conseguiu contratar Arthur do Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da operação. Tem ainda as novidades do São Paulo, últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo conseguiu, no finalzinho da janela doméstica de transferências, sua sexta contratação para a temporada. Arthur, ponta que pertence ao Botafogo e foi revelado pelo Palmeiras, está contratado e chega por empréstimo até 31 de dezembro. O São Paulo não paga nada pelo empréstimo e assume a maior parte dos vencimentos do jogador. Ficou combinado entre os clubes que, se o São Paulo quiser ficar com o jogador no fim da temporada, vai precisar desembolsar 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Botafogo comprou do Zenit no ano passado por 10 milhões de euros. Essa opção de compra equivale a mais ou menos 37 milhões de reais e equivale ao valor da compra do Ferrarese no Botafogo. O zagueiro argentino /venezuelano que pertence ao São Paulo foi emprestado ao Botafogo. Não descarto que no fim do ano, se Ferrarese e Arthur forem aprovados, eles acabem ficando fixos nos novos clubes sem compensação financeira. Importante registrar que o Pitombeira, que é empresário do Arthur, tinha uma negociação com o Qatar para metade do ano. São Paulo insistiu que essa proposta ou que essa negociação fosse cancelada. O tricolor não queria, em hipótese alguma, contratar o Arthur agora e perdê-lo 3 meses depois. O staff do jogador concordou com essa situação. Importante registrar também que antes do Arthur já haviam chegado o goleiro Coronel, o zagueiro Dória, o lateral direito Lucas Ramon, os meio-campistas Cauli, Danielzinho e agora a contratação do ponta Arthur. Ele chega por conta da possibilidade de Lucas Moura demorar a voltar, ele teve uma fratura em 2 costelas, e também porque Ferreirinha não conseguiu empolgar. Existe inclusive uma especulação de que Ferreirinha pode se mudar para o Besiktas na metade da temporada. Para completar o noticiário do São Paulo, registrar uma baita contradição. O balanço financeiro de 2024, que havia registrado um déficit de 287 milhões, foi aprovado. Já o balanço de 2025, em que o São Paulo teve superávit de 56 milhões, redução da dívida em 110 milhões, além de, pela primeira vez em sua história, o tricolor ter arrecadado mais de 1 bilhão de reais, esse balanço foi reprovado. 210 votos pela reprovação, 24 pela aprovação, além de 3 abstenções. Ficou muito claro que essa votação foi um movimento político para tornar Júlio Casares o primeiro presidente da história do São Paulo a ter suas contas reprovadas. Júlio que precisou renunciar em janeiro para não sofrer o impeachment. As consequências da reprovação das contas serão sentidas por Arthur Assis, o atual presidente do São Paulo, que vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, para conseguir empréstimos bancários. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, a saideira sobre o tricolor, registrar que o Arthur Assis, presidente do São Paulo, demitiu nas últimas horas Érica Podadera, que era diretora executiva administrativa do São Paulo, alguém super elogiada internamente, mas esposa de Márcio Carlomagno, mais uma pessoa próxima a Júlio Casares demitida no tricolor. A gente se encontra, tchau. Já o São Paulo tenta, desde o começo do ano, se livrar de Rafael Tolói, zagueiro de 35 anos de idade, contratado na metade da temporada passada da Atalanta. Ele chegou sem custos, mas ganha na casa dos 600 mil reais por mês. Desde que foi contratado há quase um ano, apenas 9 aparições. Foram 7 no ano passado e mais 2 nesse ano. Um jogo no dia 21 de janeiro, contra a Portuguesa, e outro no dia 25 de fevereiro. Ou seja, lá se vai mais de um mês sem que o Rafael Tolói seja utilizado. Cheguei a contar para vocês que no início da temporada, enquanto tentava tirar o Lucas Ramon do Mirassol, o São Paulo chegou a sugerir o nome do Tolói para a equipe do interior de São Paulo. Mas não houve aceitação do Mirassol e o Tolói acabou ficando. O grande problema é que o contrato só se encerra em dezembro. E se a gente multiplicar os 9 meses que restam, somando a férias, 13º, dá para dizer que o custo do São Paulo com o Tolói gira na casa dos 6 milhões de reais. Situação bem diferente da dele antes, na sua primeira passagem, antes de se mudar para o futebol italiano, quando o Tolói era um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. Só para completar, registrar que a CBF rejeitou o pedido do São Paulo e manteve Luca na seleção sub-20, meio atacante que tem tido destaque na base do São Paulo, mas que ainda não conseguiu se firmar no time principal. Roger Machado tinha a intenção de utilizar o Luca como reserva na partida contra o Internacional na volta da data FIFA. Uma fonte
me mandou uma mensagem às 3 e pouca da tarde, falando assim, enfim, vou entregar mesmo. O cara falou assim, teu time vai contratar? Eu falei, eu acho que não. Eu não tinha nenhuma informação. Aí eu falei assim, olha, fique esperto porque acho que sim. Uma fonte de mercado. Ah, entendeu. Deu a letra. Deu a letra. E aí eu falei, opa. Porque ninguém tava falando disso. Ninguém tava falando disso. E aí eu... Exclusivo, né? Então... e aí foi uma informação exclusiva da ESPN. Aliás, por aí não deram crédito, aí uns coisas grandes. Não deram inclusive. crédito? Ah, tem uns lugar grande, lugar grande aí não Aquele deram site crédito. que é verde assim? Gente. Não sei a cor. Aí ontem a gente começou a apurar e eu larguei assim, ó, as informações no grupo, falei assim, olha, o que eu tenho, eu não tenho nome, não tenho clube, a única coisa que eu sei que é um atacante e que tá vindo e que é de um time do Rio de Janeiro e tem um time de Minas que tá de olho. Não, você nem falou atacante, pô, você dificultou mais o desafio. Dificultei? Você falou é de um clube do Rio. É de um clube do Rio. Falei, é verdade, eu não falei Quer atacante. dizer, podia ser qualquer coisa. Não, podia, de um clube do Rio que vai pra São Paulo e que pode ir pra Minas? É que tem um time de Minas em cima. É a escala, entendeu? E aí eu falei, Bruno, me ajuda a Mas desmembrar o cara isso aí. facilitado a tua vida Não também. faço, mas não quis. Qual que é a graça de você facilitou. facilitar na história? E aí o Bruno, com as suas fontes muito boas, chegou e falou assim, e deu uma dica. Falou assim, me deram uma dica aqui muito boa de que o Arthur Victor pode estar de saída do Botafogo. Aí eu falei, cara, é esse nome mesmo. Porque aí, logo depois que eu questionei se era do Botafogo, a fonte me respondeu, é um jogador que a gente tá... é um jogador que tá vindo muito em função da lesão do Lucas. Eu falei, pronto, é ele. Então casa. Aí eu falei, é esse. Aí eu falei, Bruno, é esse. Aí teve a confirmação, o Bruno já tava com o texto pronto e já soltou. Já soltou a bomba. Pode soltar a bomba? Faz tempo que a gente não solta a bomba. Eu acho que vai, que é exclusivo, né? Solta a bomba aí. Solta a bomba Wagninho. porque temos avanços e detalhes. Então solta a bomba, vai. Vai, vamos. Aí, chuta aí, vai. Vai. Pô, ficou legal, hein? Ficou perfeito. Essa tremidinha do Jesus. Essa tremidinha ficou boa. Por isso que ele tá no bunker hoje. Isso, ele tá se livrando das bombas. Pois Dando as é. bombas pra nós. É muita Casou madeira bem. voando, né? Muita madeira, pô. Qual E que é por falar em bunker, a minha esposa entrou aqui, eu falei, olha aqui, o Hernan quer te mandar um beijo, só que ela tava com vergonha e não apareceu, Hernan, mas te mandou um beijo na mesma. Boa. Pra vocês todos, mas pro Hernan que pediu a participação dela. Boa. Tá bom, ótimo, outro aí pra ela. Bom, e qual que é a atualização do Arthur? Lembrando, e o Hernan acho que explicou isso bem, o São Paulo, enfim, ou qualquer outro clube do Brasil tem até o fim do dia de hoje para acertar qualquer negociação interna. O avanço de ontem para hoje é que, primeiro, há um otimismo muito grande de todos os lados, Botafogo, São Paulo e as pessoas que trabalham para o Arthur. E um detalhe importantíssimo sobre opção de compra. Ontem a gente tinha a informação de que será um empréstimo até dezembro com opção de compra, só que a gente não tinha os detalhes dessa opção. E pela manhã me confirmaram. Se por acaso o negócio for fechado e no fim do ano o São Paulo acionar a opção de compra, 6 milhões de euros, mais ou menos 36 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do Arthur. Então é o processo que vai ser desenrolado nas próximas horas, a urgência, mas toda a questão financeira já foi muito bem definida. Agora é uma questão mesmo do sim ou não, porque o talvez não serve de nada no dia de hoje. E é importante a gente falar também, assim, o Bruno está trazendo um lado otimista da negociação. Eu vou trazer um lado pessimista dessa negociação que pode travar. O Arthur e, enfim, seus representantes e tal, o que acontece é o seguinte, assim, eles estão querendo discutir nessa negociação e colocar nessa negociação, foi uma ideia que foi colocada, uma cláusula de saída se chegar uma proposta do Qatar para o Arthur Victor. E o São Paulo não curtiu muito isso. Essa é a real. Uma cláusula de saída para o futebol do Qatar chegando uma proposta. E aí a gente lembra o quê? Que o staff do Arthur Victor tem um trânsito muito bom no Qatar.
Então o São Paulo sabe disso e o São Paulo entende que de repente pode ficar com o jogador por 1, 2 meses, porque daqui a pouco reabre a janela. Entendi. Entendeu? Mas é tipo, chegar uma proposta lá do Qatar, tem que liberar o jogador, Então, é isso? uma cláusula de saída para algum tipo de mercado, tipo Qatar, mercado árabe. Mas tem que ter um valor definido, certo? Sim. É isso Então, que estão discutindo? é isso que estão discutindo. O São Paulo deu uma murchada ontem, quando começou a discutir essa história de cláusula de saída para o Qatar e tal. São Mas Paulo será que não teria... deu uma desencanada. Mas será que não teria por exemplo, uma taxa, aquela cláusula de vitrine, assim, também, que, por exemplo, caso seja negociado no meio do ano, o São Paulo recebe uma porcentagem, um valor, se ele for negociado? Mas aí não existe, né? Porque o jogador é do Botafogo, né? Então, peraí que eu perdi o raciocínio aqui. Vai. 6 milhões de euros por 60%. O São Paulo vai pagar esse valor? No final do empréstimo. O empréstimo... Não, é opção. É a opção de compra. É a opção de compra, tá? É a opção... É melhor mudar, o empréstimo é mudar isso gratuito. aqui, porque parece que o São Paulo vai pagar isso agora. Não, então isso aí é a opção de compra no final do O empréstimo é gratuito. E até quando? Até o final do ano. Até o final desse ano. De 26. Só que aí tem uma cláusula, pode existir uma cláusula no contrato, que é chegar no meio do ano, vier alguém do futebol árabe, tem que liberar. Tem que liberar. E é liberar. isso que o São Paulo está questionando. É isso que o São Paulo não quer. Entendi. Então, assim, é uma situação Mas muitas vezes, o Vicari Hernan, o que o Felipe falou é verdade. Eu não tenho essa informação, a gente vai tentar descobrir, mas muitas vezes esses empréstimos com essas cláusulas para liberar no meio do ano com facilidade para outro mercado, o clube que está com o jogador tem uma taxa de vitrine. Geralmente acontece na Europa, até para o clube depois não ficar a ver navios e não ganhar praticamente nada. Se ele permanece até o fim do contrato, maravilha, aciona-se ou não a opção de compra, mas se sai no meio do contrato de empréstimo, muitas vezes os clubes colocam uma taxa de vitrine. Ganha, sei lá, 500 mil euros, 200 mil euros por ele ter valorizado o jogador naquele período e não ter a opção de continuar com ele a longo prazo. Porque não sai de mãos atadas, né, no empréstimo. Porque o Botafogo, ele não tem jogado no Botafogo, o Botafogo precisando de dinheiro quer negociá-lo. Entende que o São Paulo pode ser uma boa vitrine. E tem uma grana do Ferrarese para receber se o Ferrarese ficar no Botafogo, verdade. que é 6 milhões de euros. O São Paulo tem para receber do Botafogo. Se o Botafogo quiser ficar com o Ferrarese. E foi até uma informação que o Hernan trouxe, acho que foi no começo do ano, dezembro, janeiro, do Arthur Victor, que ele ficou próximo de ir pro Olympique de Marseille, da França, que tentaram o empréstimo dele e tudo mais, só que acabou não avançando o negócio. Então é um cara que, chegou no Botafogo e ele é uma posição de carência no Glorioso, entendeu? É um jogador de ponta, de beirada, que vai pra cima, só que ele não se adaptou. Isso aí, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Noticiário SPFC. Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado pela audiência. Agora aquele pedido sempre importante, fortalece com like, se inscreva no canal, é muito importante a sua presença aqui nessa plataforma, tá? Nessa comunidade que só cresce a cada dia mais. Comenta aqui embaixo também, deixando nos comentários a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Estamos aí hoje dando os créditos ao canal do Nicole, ESPN Brasil, André Hernan trazendo também informações exclusivas do São Paulo. Forte abraço, tamo junto, vamos ficando por aqui com essa edição de hoje desse sábado. Ótimo final de semana a todos e até amanhã. Tchau, tchau.